de conhecimento, porque o vinho é a nossa paixão. Há algum tempo a gente se deu conta que isso precisava ser compartilhado. Então a ideia de a gente fazer um clube, uma vez que uma confraria com muitas pessoas é impossível, um clube com muitos amigos é possível. E a partir dessa vontade de compartilhar esse conhecimento e adquirir mais conhecimento com mais pessoas, com vocês, é que a gente idealizou um clube de vinho, né? Então, juntando vários amigos, e todos que estão aqui são nossos amigos, e isso nos deixa muito tranquilo, são mais amigos de todos nós aqui, que foram escolhidos para estar aqui, né? Juntando com vocês, a gente tem um poder muito maior de aprender, um poder muito maior de negociar, um poder muito maior de fazer uma coisa grande. Essa é a ideia inicial do vinho. Com mais pessoas, a gente consegue melhores preços para todos, não é só para nós, para todos. A gente consegue vantagens de turismo, a gente consegue ter parceiros em Mendoza, parceiros em Buenos Aires, que nos auxiliam quando qualquer um de vocês estiverem visitando essas cidades. E tenho certeza que quem gosta de vinho, um dia ou mais dia, menos dia, vai, né, para Buenos Aires, vai para Mendoza atrás de comprar um vinho. Então, nós conseguimos, através de um clube, parceria para acolhê-los quando vocês estiverem em viagem lá. Isso é vantagem para nós, é vantagem para todos nós. Então, a ideia do clube foi basicamente compartilhar o que nós sabemos e aprender aquilo que nós não sabemos com todos vocês. Sejam muito bem-vindos, essa é a primeira reunião, espero que a gente faça dezenas, centenas delas, e cada vez a gente consiga discutir um pouco mais, um pouco melhor, sobre a experiência de cada um, que cada um tem em relação ao vinho. Só complementando aqui um detalhe interessante, são mais de 1.500 vinhos degustados e analisados tecnicamente. Então realmente isso aí trouxe para nós um pouco de um conhecimento que nós queremos transmitir isso de uma forma mais simples para vocês, poder passar alguma coisa, e isso aí, como o Júlio estava comentando, né, Júlio? Poder ter um poder de negociação, um poder de compra lá fora, para poder nos beneficiar disso daí. Então realmente a gente faz isso com muito carinho. E agora eu vou chamar o Elcio para falar um pouco para vocês. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de avisar que os enólogos estão aqui do lado, as pessoas que entendem realmente de vinho estão aqui do lado. A pretensão nossa é só fazer com que a gente tenha um intercâmbio de informações e que a gente passe um pouquinho o que a gente sabe e que vocês passem para nós também o que vocês sabem. Mas uma situação do clube que o Paulo sentiu com uma frequência muito grande é que muitos dos associados têm uma vontade muito grande de ter o conhecimento básico, mas falta um pouquinho de atenção para como se serve o vinho, qual a temperatura, se serve com aerador, se não se serve, qual saca-rolhas, como é que é o decanter, que é a apresentação de hoje. Aí esse tipo de situação eventualmente acontece. Mas, basicamente, para começar para vocês, quando a gente vai degustar um vinho, a gente tem que prestar atenção em vários detalhes. Tá? Isso. Para isso, a gente criou um pequeno sistema aqui para que ajude todo mundo a entender qual que seria a forma ideal para fazer uma degustação de vinho. Aqui nós temos então os 10 passos para a degustação do vinho. Pode ser vinho branco, pode ser vinho tinto, pode ser vinho espumante. É claro que tem que se adaptar à situação para cada um dos vinhos que você vai tomar. O próximo, por favor. Então, primeiro, quais vinhos que vocês têm que ter na adega? Simples. Vocês têm que ter um vinho que vai agradar você, por primeiro,
e quem vai beber com você. Então vocês têm que escolher dentro do círculo de amigos, de família de vocês, quem vai beber com vocês. Então, a escolha ideal é que vocês tenham sempre em casa um espumante, pode ser um espumante branco ou rosé, um vinho branco, né? Um vinho rosado, em português o rosé, como a gente conhece, não existe, então a gente chama ele de rosado. Um vinho tinto mais leve, pode ser com uma uva pinot, que é uma uva mais leve, um vinho tinto mais encorpado, um corte bordalês, né? E um vinho de sobremesa. A segunda escolha, essa talvez seja a maior dúvida, né, de todos em relação de onde guardar o seu vinho e como tomar seu vinho. Então, aqui vocês estão vendo uma fotografia de uma adega climatizada, que seria maravilhoso todo mundo ter uma adega climatizada assim em casa, mas é óbvio que tem às vezes problema de espaço, de planejamento, de estrutura, e nem sempre todo mundo pode ter uma adega dessa em casa. Quem não puder, tá? Existem as adegas climatizadas pequenas, que também servem para armazenar o vinho de uma forma adequada. Ainda assim, o conhecimento popular é lógico, se você guardar a garrafa deitada, principalmente as garrafas que têm rolha, porque hoje existem as garrafas com screw que não há necessidade, mas as que têm rolha guardadas num lugar com pouca luz, tá? Porque o vinho normalmente não gosta de luz, também é interessante, tá? E não é raro que você tenha que resfriar o vinho, tá? O fato de você não possuir uma adega climatizada em casa, ou não dispor de um termômetro ou de um aparato que vai esfriar o seu vinho, tá? Não elimina a necessidade de você servir ele numa temperatura adequada, tá? Então, assim, um pequeno macetinho, isso aí que os enólogos de plantão não nos escutem, tá? Isso é o que a gente faz em casa para o dia a dia, para quando a gente está com pressa, sem nenhuma pretensão maior, tá? Saber que na parte interna da geladeira, você tem lá aquele termostato, se você colocar ele no máximo, que é 1 grau, tá? Na porta da sua geladeira, a garrafa de vinho vai estar a 12 graus. Tá? No meio vai estar 6 graus e mais no fundo, próximo da placa da geladeira, em torno de 3 graus. Tá? Como os vinhos tintos, normalmente eles precisam de mais ou menos 12 graus, tá? Deixe-os para gelar na porta da geladeira por mais ou menos 2 horas. A geladeira não serve para armazenar o vinho. Tá? Por quê? Porque ela vibra muito e o vinho não é amigo da vibração. Tá? Além do que, abre-se a porta, fecha-se a porta, isso traz uma perda pro vinho em si. Tá? Então, essa é uma forma de vocês sempre conseguirem tomar o seu vinho de uma forma adequada quanto à temperatura e deixar armazenado em casa sem ter o estresse de, olha, eu não tenho uma adega climatizada, eu não posso tomar vinho dessa forma. E é simples, todo mundo tem geladeira em casa, não vai ter problema quanto a fazer isso. Um terceiro passo seria o decanter. O termo decantar significa livrar o líquido das impurezas. Tá? E esta é uma das funções primordiais do decanter. Tá? Separar o vinho dos seus sedimentos. Assim como quando você coloca o vinho no decanter, tá? O líquido ele abre a superfície e entra em maior contato com o ar. Tá? E o ar faz com que o vinho amadureça mais rápido, que ele solte os seus aromas, solte os seus sabores, porque quando ele está dentro da garrafa ele está adormecido. E aí você acorda ele para aquele momento de vida que ele vai viver junto com você. Gente, me falaram assim, Elcio, fala alguma coisa de taças. Aí eu falei assim, bom, eu entendo muito pouco de taças, eu entrei mais ou menos para estudar as taças da Riedel, que são as taças de uma fábrica austríaca, que é a mais famosa do mundo. Eles têm 400 tipos de taças diferentes para cada tipo de uva, ou para cada tipo de vinho. Então eu falei assim, não, acho que 400 ficava um pouco longo. Eu separei 2 taças, que são as 2 taças mais famosas, que é a tipo Bordeaux, que está aqui com o Antônio. Né? A tipo Bordeaux é uma taça de bojo grande, com a borda mais fechada, né?
para concentrar os aromas, né? E para que o fluxo do vinho venha direto para a ponta da língua. Por que isso? Porque o vinho da taça Bordeaux normalmente é um vinho mais elaborado, é um vinho mais encorpado e que ele tem a necessidade de que você faça uma aeração adequada e tenha uma movimentação. Então você tem que ter a condição de movimentar a taça para que com essa movimentação o vinho consiga ter mais contato com o ar e com isso mudar um pouquinho mais tanto a sua parte de aspecto aromático como o aspecto gustativo. Quando ele vem direto à ponta da língua, como ele é um vinho mais complexo, os sabores que são mais, principalmente os taninos, que são mais ásperos, eles são melhores aceitos na ponta da língua. Daí a gente fala assim, mas isso funciona? A gente já testou, funciona, né, Antônio? Funciona. Muito. Tá. A gente tem uma história, inclusive, com o Borgonha. Tá? O vinho Borgonha é a taça Borgonha, uma taça que é formato mais em balão, tá? Para que o vinho entre e tenha maior contato com o ar e para que o fluxo do vinho venha para o centro da língua. Por que isso? Tá? Porque o vinho Borgonha é um vinho da região da Borgonha da França, que normalmente é de uma uva chamada Pinot Noir, que é uma uva mais sensível, uma uva mais delicada, é uma uva que, para ela liberar os aromas, você precisa que tenha mais tempo de contato com o ar e que o bojo é maior por causa disso e que quando ela entra em contato com o centro da língua, as papilas gustativas, desculpa falar papilas, prometi que não ia falar, mas a parte da língua que é mais sensível ao vinho, que é um pouquinho mais ácido, ele tem um melhor ataque. Então, para vocês terem uma ideia, eu falei só de 2 taças, daí tem taça de espumante, tem taça de vinho de sobremesa, tem taça de vinho branco e assim por diante, né? Como eu falei para vocês, existem mais de 400 taças, mas procurem sempre em casa ter taças que são as taças coringas, que é a Bordeaux, essa é a taça coringa. 95% dos vinhos. 95%. Tá? E a Borgonha, para quem gosta muito de Pinot, tá? Não tem como tomar Pinot em taça Bordeaux, porque você perde muito o sabor do vinho. Tá? Chegamos a tirar quantos pontos do vinho? 6. De 97 foi para 91 e depois que a gente trocou de taça voltou para 97. Um dos modelos de decanter é o tradicional de bojo largo, para que tenha bastante contato com o ar. Tá? Esse tem o auxílio da alça, nem sempre o decanter tem o auxílio da alça. A alça é interessante para que você não entre em contato com a mão, com o vidro, para não esquentar o vinho. Né? O aerador funciona? Aerador é coisa para fresco, isso aí é uma coisa que não funciona, isso é só para quem é chique, isso aí para mim não serve. Ó, sempre temos que ter à disposição na hora de beber o vinho, tá, um aerador. Ao contrário do que pode se pensar, ele é para todos e não é para poucos. Por quê? Porque ele é um dos equipamentos para o vinho mais fáceis de você carregar, porque ele cabe no bolso. Tá? Tem 50 modelos diferentes de aeradores, mas um aerador simples, tá? E existe uma lei da física, que eu também não vou falar, tá? Que é a passagem do fluxo de água e a entrada de ar que vai fazer a maturação do vinho, que faz com que o vinho, a qualidade do aroma, do sabor, a textura, a cor, se implementem após a oxidação. A oxidação é que o vinho entrou em contato com o oxigênio. Tá? Pois essas características, como eu já falei anteriormente, enquanto o vinho está fechado, elas estão adormecidas. Tá? Um erro comum de todos, e eu me incluo, é chegar ansioso para tomar o vinho, abrir, servir na taça e tomar. Você está sentindo um prazer pela metade. Por quê? Porque o vinho tem muito a evoluir. Preste atenção em alguns detalhes. Quanto mais velho o vinho,
tá? Eventualmente menos decanter e menos aeração, porque ele precisa de menos oxidação. Quanto mais jovem o vinho e mais encorpado o vinho, mais decanter e mais aeração. Isso são alguns detalhes que mais para frente, nas próximas reuniões, a gente vai discutindo com a experiência própria de cada um. Saca-rolhas. Eu falei de 400 taças de vinho, olha quantos saca-rolhas, e aqui não são todos, tá? É uma pequena gama. Tem saca-rolha a gás, tem saca-rolha rabbit, que é de coelho, tem saca-rolha que é o comum, que é de tirar na mão. Basicamente, o que a gente tem que pensar quando você for usar um saca-rolha? Tem que lembrar da rolha. Tá? Os vinhos de safra mais antiga, normalmente as rolhas estão mais ressecadas. Tá? Então, quando você for fazer o processo de introduzir o saca-rolha e de sacar a rolha de um vinho que tenha mais de 10 anos, vocês têm que tomar mais cuidado, porque a chance dessa rolha se partir é muito maior. Tá? Então, para isso existem saca-rolhas especiais para cada tipo de consumo de vinho, que também eu não vou explicar todos, porque senão nós vamos passar a noite falando de saca-rolha, não é esse o intuito da noite. Tá? Então, qual que é o saca-rolhas mais famoso? O saca-rolhas mais famoso é o saca-rolhas sommelier, ou mais comumente chamado de amigo do garçom. Tá? É o mais utilizado no mundo do vinho, porque é o saca-rolha predileto dos sommeliers. Tá? Ele requer um pouquinho de habilidade, o Antônio vai poder explicar até. Depois eu vou pegar uma garrafa para explicar. Ele quer um pouquinho de habilidade, que é só rosquear, mas ele não exige força, que é o que exige o outro saca-rolha, que você tem que fazer força. Por quê? Porque ele utiliza o princípio da alavanca, tá? O que facilita a retirada da rolha sem que se faça esforço. Então, a vantagem do sommelier é óbvia, ele é um saca-rolha portátil, você leva para qualquer lugar, deixa ele no bolso, carrega, ninguém nem percebe, a não ser que seja no aeroporto. Aí no aeroporto vocês não carregam, que não vai dar certo. A importância da temperatura. Gente, essa é uma outra pergunta que é corriqueira dos associados, mas é tão importante assim, deixar o vinho. A gente já falou sobre isso no começo, vamos falar novamente, tá? Então, aquela primeira máxima do vinho. Vinho tinto tem que ser servido em temperatura ambiente. Nem sempre é verdade. Por quê? Porque nenhum vinho deve ser servido além de 20 graus. O ideal, então, é sempre abaixo de 20 graus. Tá? Se a temperatura ambiente estiver acima de 20 graus, nós estamos tomando o vinho de forma inadequada. Por quê? Porque, basicamente, os vinhos leves devem ser servidos mais frios, os vinhos encorpados devem ser mais quentes, pois a temperatura influencia não só o corpo, mas conforme a variedade da uva, conforme a tanicidade do vinho, e o aroma e a doçura, tá? A temperatura é importante. Por exemplo, o vinho tinto com muito tanino, se você toma ele muito gelado, o tanino ele fica reprimido. Agora, se você vai tomar o vinho de sobremesa, como exemplo, um vinho Sauterne, tá? Que é um vinho francês, branco, doce, se você deixar ele bem gelado, essa temperatura vai aguçar o açúcar do vinho e ele vai ficar mais saboroso. Então, é ideal que vocês entendam qual vinho que vocês estão servindo, por que vocês estão servindo, qual temperatura que vocês estão colocando, porque isso vai trazer um resultado melhor no vinho que vocês estão servindo. Ok? Qual a temperatura ideal? A gente colocou um gráfico aqui só para que vocês entendam. Então, o espumante, pode ser o espumante branco, tinto ou rosé, tá? De 4,5 a 7 graus, o branco de 7 a 10 graus, o rosé e o vinho tinto suave de 10 a 12,5, o vinho de corpo médio até 15,5 e o vinho encorpado até 18. Vou falar para vocês assim de uma forma bem detalhada. Essa diferença... Já foi? Nossa! Essa diferença de temperatura nem sempre é... Pode deixar agora.
Essa diferença de temperatura nem sempre precisa ser levada à risca, assim como todo mundo vê como está escrito. Mas basicamente, se vocês forem ver, espumantes e vinhos de sobremesa, bem gelado. Tá? O vinho branco leve, bem gelado. O vinho branco encorpado, um pouquinho levemente gelado. O vinho tinto, ele tem que ser fresco. Tá? Então, entre 15 e 18, porque deixar, eu vou servir para você exatamente a 16,5, ninguém consegue fazer isso. Mas ele tem que ser levemente fresco. Mas, isso é para o dia a dia. Se alguém quiser falar assim, mas tecnicamente, não, o ideal é entre 16 e 18,5. E o 10º passo, que alguém já adiantou para mim gentilmente, tá? O vinho é sempre uma festa, gente. Então, abrir vinho é prazeroso. Vocês têm que fazer isso como uma comemoração todos os dias. A vida é muito curta e a vida é muito bela. Uma bela garrafa de vinho tem que ser compartilhado com quem você ama. Você tem que chegar para sua esposa e abrir a sua melhor garrafa de vinho, não a sua garrafa mediana. Você tem que chegar para os seus amigos e dividir o que você mais gosta, não dividir o vinho mais barato porque é o que eu vou economizar. Porque desta forma a gente consegue sempre, quando a gente vai também na casa dos outros, que todo mundo faça o seu melhor. E esse é o segredo dos 10 anos da confraria. Fazem 10 anos que nós vamos toda terça-feira, de casa em casa. As esposas, a gente tem que agradecer com toda a paciência que todas as esposas, colaboração que dão para nós, porque nós somos chatos, tá? E ainda assim... Não é no chato, né, Elcio? Não, é no chato. Não é no chato. Nem é no terrorista. Tá? Então, essa condição de amizade e de sempre tentar fazer o melhor, tentar fazer uma comida melhor, tentar fazer uma degustação melhor, um vinho melhor, faz com que isso seja um desafio para nós e que continuemos sempre unidos. Esse desafio agora se estendeu a vocês. A nossa ideia é que vocês agora façam parte desse dia a dia. A princípio, como nós estamos no início, é uma primeira reunião, a confraria está fazendo essa reunião de uma forma um pouco menos planejada, mas acredito que com as sugestões de vocês, as próximas reuniões serão mais planejadas. Ainda assim, acho que a gente saiu até razoavelmente bem. Mais alguma coisa que você queira falar? Só assim vocês vão conseguir tirar uma foto dessa. Você veja que o sorriso ali é verdadeiro. Depois de 2, 3 garrafas assim, o sorriso fica verdadeiro na foto, entendeu? Isso é muito importante. Existe um trabalho sobre fotos. Entendeu, Elcio? E também vale avisar, ressaltar, esse trabalho duro aí que faz aí, analisar primeiro o vinho, experimentar, para depois trazer até vocês, não vão pensar que é só os vinhos bons que chegam aqui não, tá? Os ruins também temos que... faz parte do trabalho, temos que degustá-los tecnicamente e a gente realmente procura fazer um trabalho legal, achar pérolas, né? Todos eles com nota entre 90 e 100, que realmente é uma coisa que tem que ser garimpada para conseguir, Nelson. Isso foi algo que a gente não falou, né? A classificação dos vinhos, porque a gente queria deixar isso para uma próxima reunião, a gente queria fazer só uma fala mais básica, para que até não se alongue muito, porque nós temos mais convidados aqui que vão falar.